Pois Paulo Coelho se arrependeu. Se arrependeu de apoiar o Lula. Inclusive, ele declarou isso no seu Twitter. Paulo Coelho e outros tantos foram advertidos na época que Lula vendia uma ilusão de 20 anos antes. E que boa parte dessas pessoas, quando alertadas, o que elas disseram? Elas disseram que havia um ranço com relação ao Lula. Que havia, vamos dizer assim, uma dor de cotovelo, de que Lula seria o maior estadista da história do Brasil, e a gente alertou. O primeiro grande, vamos dizer assim, desistente de Lula, além, é claro, de Eduardo Moreira, e Eduardo Moreira só é um frustrado com Lula porque efetivamente não levou a sua cadeira na Petrobras. Essa que é a grande verdade. E muitos vão se arrepender. É claro que não temos que ficar apontando e dizendo eu avisei, eu avisei, eu avisei. Mas a gente tem esse direito de dizer isto para algumas pessoas, como Paulo Coelho, por exemplo, que atreveram-se a agredir quem não embarcou na onda do bolsonarismo, não, da onda do lulismo. Porque nós, que não embarcamos na onda do bolsolulismo para dizer não ao bolsonarismo, nós entendíamos e entendemos até hoje que não adianta eu ficar numa celeuma, numa disputa maniqueísta entre o que é mal de fato e o menos mal. Eu tenho que buscar a solução real dos problemas. Eu tenho que buscar a solução e encaminhamento real das situações. O que Paulo Coelho, o que o Pedro Cardoso, o que Caetano Veloso e tantos outros expoentes do mundo pensante e do mundo artístico brasileiro não pensaram naquele momento é de que, efetivamente, não basta se dizer contra a barbárie, tem que se mostrar contra ela. O governo Lula, é previsível essa decepção. Eu dizia e digo, não ia durar 3 meses o amor. Eu dizia que era 6 meses, pois o amor acabou antes de 6 meses. Nós estamos indo para o 4º mês e já temos baixas daqueles que tinham alguma esperança com Lula. Se Lula representou uma esperança efetiva em 2002, em 2022 ele já tinha mostrado que veio. Ele mostrou que veio com a chamada Carta ao Povo Brasileiro. Carta essa desconhecida de filósofos como o senhor Paulo Giraldelli. Mas que eu, o Reles, professor de História, desconhecido, e na época, no ensino médio, um desconhecido no Rio Grande do Sul, leu e viu que aquilo ali era um engodo. Então, quando a gente fala aqui, quando nós criticamos o governo Lula, quando nós criticamos os atos do Lula, ao contrário dos neo-antilulistas de agora, que viraram para o bolsonarismo, que até então, até 2013, 2014, 2015, estavam nas barbas do Lula e que agora se dizem contra o Lula, eu já era contra as práticas do Lula desde 2002. Ao contrário destes, já tinham figuras alertando o Brasil sobre o engodo Lula. Heloísa Helena, Chico de Oliveira, o grande Plínio de Arruda Sampaio também. Todos estes já diziam a que veio e a quem servia Lula. Mas todos estes, como a Babá, por exemplo, foram tidos como ressentidos. Foram tidos como, olha, eles estão fazendo algo que beneficia a direita. Os que falaram isso, hoje se silenciam com um governo de centro-direita feito por Lula. A nossa independência, nesse caso, a independência desse que vos fala, se dá exatamente porque desde 2002
A gente não mudou de posição. E não que a gente mudar de posição seja uma coisa errada. É que cada vez mais, vendo as atitudes dos que se dizem de esquerda no Brasil, a gente cristaliza e consolida uma visão de que esta esquerda, que usa símbolos, cores e gestos, são mais gestos aparentes do que de fato um pensamento estruturante, de raiz, de base de esquerda. O PT, que tanto fala em pautas humanas, é o mesmo partido que se afastou da base social a qual ele diz estar ao lado. Lula fala que quer cerveja e picanha para o pobre, mas é o mesmo que faz com que aceita o cartel de bancos públicos participando desse cartel com relação ao consignado contra o aposentado. Estas coisas que não fecham. E é por isso que os lulopetistas me detestam. São aqueles mesmos que dizem que falam em amor, mas como Lula, que odeia Sérgio Moro com amor. Eles também me odeiam, porque eles falam em gabinete do amor. Mas o gabinete do amor deles é do ódio do bem. E como eu não acredito no ódio do bem, como eu também não acredito no neoliberalismo do bem, como eu também não acredito na mentira do bem, continuo eu aqui. Não ganho nada, não perco todas. Mas já dizia o mestre Darcy Ribeiro, eu detestaria andar com aqueles que me venceram. E é essas palavras que eu tenho para dizer para aqueles que venceram eleitoralmente 2022, mas que nunca ganharam politicamente e não vão ganhar. Sabe por quê? Porque a soberba é maior que a capacidade de articulação e de concretização de algum projeto. Se é que em 2022 venceu um projeto político no Brasil. Acho que não. Mudou o nome, mudou a cara, mas o projeto de desmantelo do Estado brasileiro está a pleno vapor, com o apoio, patrocínio e financiamento direto do rentismo SA.